Gente, eu tô aqui, né? É um prazer para mim falar sobre Cora Coralina. Eu sou de Goiás, né, Itumbiara. Estou aqui com a Raquel Penner, que ela acabou de chegar aqui em Uberlândia e no final de semana ela fez o espetáculo Cora do Rio Vermelho. Eu tô aqui para falar com essa simpatia, com essa alegria de pessoa. E se liga no Simac de hoje, que tem muita coisa legal. Vem com a gente. Primeiramente, muito obrigado por conversar com a gente, né, nesse espaço aqui no meu canal. E, primeiramente, eu quero saber como você conheceu a Cora Coralina. Bom, alegria estar aqui, Igor, viu? Conversando com vocês. E a Cora, eu tive o primeiro contato com ela numa exposição sobre a vida dela, sobre a obra dela, sobre os doces dela. Então misturava, uma exposição que misturava muito essa ligação dela com a palavra e com o doce, com a poesia, com os doces que ela fazia, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. E aí isso já deve ter mais ou menos uns 14, 15 anos, mais ou menos, que eu vi essa exposição. Fiquei muito encantada por ela, pela figura dela. Tinha uma salinha assim na exposição que tinha uma entrevista com ela e ela falando daquele jeito dela gostoso de ouvir, né? Fiquei com essa impressão boa, gostosa, e confesso que nunca tinha lido um livro inteiro dela. Tinha lido poesias soltas. Anos depois, 10 anos depois, quando eu comecei a pesquisar textos e assuntos para falar num monólogo que eu gostaria de fazer, eu me reencontrei com a obra dela através de um livro do Carlos Drummond de Andrade que eu estava relendo, e aí eu achei que a Cora poderia ser um caminho do que eu gostaria de falar no palco. E aí sim, aí eu busquei comprar os livros dela, comecei pelo Vila Boa de Goiás, depois fui para o meu livro de cordel, fui para o Vintém de Cobre, Poemas dos Becos de Goiás. Aí já no primeiro livro eu já entendi, já me apaixonei, já entendi que aquilo era aquela simplicidade dela e aquela força muito grande, aquela palavra brasileira dela que eu queria levar para o palco. E foi assim, aí foi esse encontro mágico que tem levado tanta gente aí para o teatro e que eu acho que as pessoas também sentem, assistindo o espetáculo, o mesmo impacto que eu senti lendo o livro da Cora. Isso é muito legal. Eu acho que você citou o Carlos Drummond de Andrade, a gente tem que falar dele, porque ele fez a Cora Coralina ganhar os holofotes no Brasil inteiro, né? Eu acredito que não era a pretensão de vida dela, ela queria só escrever o que ela vivia e o que ela sentia. E eu quero saber o que o Carlos Drummond pode ter descoberto que demorou tanto tempo para ser descoberto. É engraçado isso, né? Ela nunca teve incentivo da família, né? Ela escrevia desde os 14 anos, ela nunca teve incentivo da família. Depois ela casa e também um momento de uma sociedade muito machista, né? Início do século XX, né? Então ela também não tinha muito estímulo do marido para escrever, né? Para publicar, mas ela publicava, mas ela escrevia. Ela era uma mulher forte nas cidades onde ela vivia, né? Então, eu acho que tem muito esse contexto machista da época, né? Que aí precisou um homem, um poeta, ir lá, anos depois, ela já escrevendo desde os 14 anos, ela com 75 anos, ele tinha esse peso de ser quem ele era, o Carlos Drummond de Andrade, né? E aí ele fala sobre ela. E aí o mundo, a partir do que ele fala, o Brasil e o mundo resolvem conhecer a Cora Coralina, né? Muitos já conheciam, mas não davam tanto o valor que ela merecia, né? A própria cidade, né? A família dela conta, assim, às vezes, e pessoas da cidade contam que, mesmo antes dele falar, antes dele mostrar, escrever no jornal lá, que ele escreveu uma carta para ela, a própria cidade já não dava tanto valor, né? É aquela senhora ali que escreve, faz doce e tal, né? Então precisou uma fala dele, uma carta dele, uma publicação dele para dizer, olha, vocês têm um diamante no Brasil, em Goiás e tudo mais. Interessante é que eles não se conheciam pessoalmente, só por carta. Exato. Isso, no tempo de hoje, a gente imagina isso, né? E eu quero saber,
como foi a construção, porque é uma equipe muito grande que trabalha na peça com você, apesar de você ter idealizado esse monólogo e ter lido, aprofundado muito na obra da Cora Coralina, você trouxe uma equipe muito boa para trabalhar com você. Tem o seu próprio marido que escreve a peça, o autor, tem o Isaac, que é o diretor, que é um grande diretor fez uma obra para Clara Nunes também. Então, sim. Eu quero saber como é que você juntou essa equipe e fez essa equipe se apaixonar por Cora Coralina. Foi exatamente isso, assim. Eu pensei em muitas pessoas, algumas com quem eu já tinha trabalhado, o Leonardo já tinha trabalhado em vários momentos, além de ser casado com ele, o Ney a gente já tinha trabalhado, Clarissa a gente já tinha trabalhado também, em alguns momentos, mas há muito tempo que a gente não trabalhava. E o Isaac, eu tinha uma grande admiração pelo trabalho dele, ele vem de direções de monólogos de mulheres, em monólogo tem o monólogo da Clara Nunes, que ele dirige, da Carolina Maria de Jesus, que é lindo, o monólogo da Suzana Nascimento, que é daqui de Juiz de Fora, que é o Calango Deu, que é um monólogo incrível, inspirador demais. Então eu pensei em pessoas que eu gostaria de trabalhar, mas que também eu achava que ia abraçar o projeto, ia contar bem essa história, né? Com sensibilidade, com esse olhar. E realmente a equipe se apaixonou por Cora Coralina, assim. Impressionante a emoção com que as pessoas construíram o Ney e a Dani, como eles colocaram ali o coração para construir o cenário figurino. Todo mundo, assim, mas pessoas que não tinham muito contato com ela, né? A Bianca Oliveira, que é a designer nossa, gráfica, que é a nossa fotógrafa, que eu acho que não tinha tanto contato com a obra dela, mas se apaixonou por Cora Coralina e fez as artes do espetáculo com o coração mesmo, né? E toda a equipe abraçou o projeto. A Clarissa foi a primeira com quem eu falei, vamos embora, topa entrar comigo nessa, vamos embora, e ela abraçou e abraça até hoje o projeto muito, né? E para a gente seguir com o projeto, né? A gente estreou em 2021, mas a gente quer seguir e levar para muitos lugares o quanto a gente conseguir. Você que citou, a Clarissa está aqui nos apoiando nessa entrevista, sendo cinegrafista e me apoiando muito também nessa cobertura. Muito obrigado, Clarissa, viu? Você que está aí atrás do meu celular. E eu quero falar com você também dessas obras todas que você leu da Cora Coralina. Qual te impactou mais? Você tem um poema dela que te marcou. Não vale citar o que está aqui atrás no backdrop. Eu acho que o Vintém de Cobre não foi o livro pelo qual eu comecei a ler. Eu li o Vila Boa de Goiás, que é o retorno dela para Goiás, né? Ela identificando a cidade de novo, reativando a memória dela da cidade. Mas o Vintém de Cobre é muito tocante, assim, porque pega toda a infância dela muito dura, muito sofrida, as experiências duras na escola, na família, e ela ali tem textos dela também já na fase adulta, né, já relatando as histórias da fase adulta. Então o Vintém de Cobre eu acho, assim, um livro de muito impacto, assim, que você não imagina, né, eu não tinha ideia de como ela tinha sofrido a Cora, e ela tem muito bom humor escrevendo, ela escreve com bom humor, ela escreve coisas duras que ela viveu, com muito bom humor, coisas duras de pessoas que ela observava na cidade, assim, coisas trágicas, histórias trágicas, mas que você até ri ali, porque ela conta de uma maneira muito leve, né, muito humana, né. Essa frase, eu amo essa frase. E tem o final dela, que aqui a gente tem, né, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. É uma das minhas preferidas, assim, é a que termina o espetáculo, e eu no início eu tinha muita dificuldade até de falar ela, assim, porque dava um nó na garganta no final do espetáculo, vinha uma emoção muito forte, porque é isso, né, o nosso trabalho é esse, né, o trabalho do artista, a gente está semeando todos os dias, então e cultivando e preservando muito a cultura e a história de um povo. Então, exato. Eu falo muito essa frase, não com essa beleza toda, agora tem, mas eu dou muito valor a esse caminhar, a essa trajetória. Sim. E eu falo um pouco mais da peça, o cenário é muito bonito. Ele nos remete até ao museu da Cora Coralina, de certa forma, que eu tive a oportunidade de conhecer em 90, meados dos anos 90, final dos anos 90. E eu quero saber qual que é a ligação sua com a família hoje da Cora Coralina
Porque você começou a fazer o espetáculo, a primeiro momento, de forma virtual, por conta da pandemia, fez ele num teatro todo bonito, e pôde ser prestigiada pela família da Cora. Sim, sim. Eu quero saber desse contato com a família da poetisa. Sim, os primeiros contatos foram bem simples, burocráticos, para a gente lidar com a questão da liberação do texto, né, da negociação para o direito autoral e tudo mais. Mas a partir do momento que eles assistiram, que eles tiveram a oportunidade de assistir online, porque eles moram em São Paulo e a gente é do Rio, então eles tiveram a oportunidade, essas coisas da pandemia, né, que acaba que o virtual ajudou para algumas coisas, né, a distância. Então teve gente que assistiu o espetáculo, que mora lá em Manaus, teve gente de Portugal assistindo, teve gente de outros países assistindo, porque era virtual. E eles assistiram também, eles lá de São Paulo conseguiram assistir e ficaram muito impactados, muito emocionados, muito felizes com o espetáculo, muito encantados com o trabalho. E aí sim, aí a gente foi construindo uma amizade. O Rúbio Tarran, que é o neto dela, que é filho da Vicência, que é a única filha dela viva hoje em dia, se tornou um grande amigo da equipe, né? Ele participa, ele foi assistir depois presencialmente lá em São Paulo. A Vicência não foi porque ainda estava numa fase ainda da transição da pandemia, né? Com muitos riscos, né? Para sair ainda, mas ele se tornou um grande parceiro. Ele já participou de várias lives com a gente, batendo papo, conversando sobre coisas da Cora que não estão nos livros, que a gente ouve deles, né? São as histórias que eles viveram com ela na infância, em Goiás, em São Paulo. Então, a gente estabeleceu agora uma amizade bonita aí da família dela. E o curioso é que você ainda não foi na cidade de Goiás, veio na cidade de Goiás, que pretende ir esse ano, né? A gente quer muito, a família quer muito também que a gente vá lá na diretora do museu, onde era a casa dela, né, que hoje em dia é o museu, quer muito que a gente vá também em agosto, que é o aniversário dela, dia 20 de agosto, né? Que também eles comemoram lá o dia do vizinho também, que é o 20 de agosto. Que legal! E a gente, primeiro ano ainda estava aquela questão da pandemia, estava tudo fechado, a gente fez online e tudo. E ano passado também a gente precisa agilizar assim, a questão mais burocrática no início do ano para a gente conseguir. Em agosto está tudo certinho para a gente chegar lá, mas a gente quer muito fazer. A gente já sabe que é o Teatro São Joaquim que tem lá na cidade, né, pertinho da casa dela, e a gente está muito animado para ir. A gente quer ir muito lá, homenagear. A Cora era uma mulher de prosa, de conversar com as pessoas próximas, os vizinhos, a rua era muito próxima, então ela contava o cotidiano. Como você acha que a Cora Coralina ia lidar com essa transformação virtual, onde ela não fazia muita questão de atingir todo mundo, ela queria atingir quem ela queria atingir. Eu tenho a impressão que a Cora fala assim, eu mostro a minha poesia para quem me procura. Né? Ela não fazia questão de, eu quero mostrar para o mundo, eu quero mostrar para quem me procura, para quem quer me conhecer. Então, como você acha que ela lidaria com essas transformações digitais? Se ela teria o mesmo alcance? Como seria essa Cora Coralina do século XXI? Era digital. Eu acho que ela ia continuar lá do jeitinho dela. Talvez alguém que fosse ali auxiliar ela, que fosse gravar um vídeo dela escrevendo, alguma coisa assim, né? Que a gente... Aí as pessoas vão convivendo com as novas gerações, né? São os netos, são os bisnetos, que talvez fossem ali filmar, colocá-la nas redes, né? Quem sabe, né? Mas acho que ela ia continuar no mesmo ritmo dela ali em Goiás, com essa simplicidade que ela tinha. Essa coisa o Rúbio, o neto dela, diz que depois que ela faleceu, eles foram lá na casa, né, olhar as coisas dela e tudo, e ela guardava jornais, ela lia e guardava. E coisas que ela achava interessante, reportagens que ela achava interessante. E cada jornal que eles iam abrindo, eles iam achando poesias, porque ela tinha o hábito de ter um caderninho sempre do lado, um óculos, um caderno e um lápis. Ou uma caneta, e ela anotava, estava sempre escrevendo, criando, e ela ia guardando as poesias ali aleatoriamente dentro dos jornais. Então eles foram abrindo e descobrindo pérolas, né? Coisas que nunca foram publicadas. Isso é incrível, é a simplicidade dela, né? A Cora prova que um papel e uma caneta é muito mais forte que uma nuvem, né? Com certeza. É muito mais forte que uma nuvem.
Com certeza. Permanente, a nuvem sempre muda. Com certeza. Papel e caneta a gente pode transformar em vários significados. É o que a gente estava falando ontem da carta, né? Que a gente colocou lá na gravação, as primeiras apresentações do espetáculo, as primeiras temporadas, não tinha a carta do Drummond para ela e nem dela para o Drummond. A gente botou no meio do ano passado para cá. E é isso. Será que teria esse registro hoje em dia, se eles tivessem trocado isso por WhatsApp? Acho que não, né? Talvez. Ou e-mail, ou se perde, né? Mas não, o museu dela lá tem as cartas que ele enviou para ela, que ela enviou para ele. Isso é maravilhoso. Lindo. E, Raquel, a gente falou muito desse espetáculo que vai rodar Minas Gerais por agora. Né? A gente começou em Uberlândia, mas vai passar por BH, vai passar por outras cidades. E eu chamo todos vocês para acompanhar esse espetáculo, porque é emocionante, é tocante e vai trazer a gente de volta para uma necessidade, o contato humano, sem aquela coisa de rede. Isso. Não vai ser um contato mais direto. E a simplicidade desse contato, a Raquel conta muito bem, junto com a Clarice e toda a equipe do espetáculo. Então, eu convido todo mundo a acompanhar as redes sociais, né? Coro do Rio Vermelho, pode acompanhar a Raquel, a Clarice também, para poder ver um pouco dessa história que ela cultiva e que ela mantém viva, um belo espetáculo. Vamos chegar em Belo Horizonte, Tiradentes, Juiz de Fora e começamos belamente por Uberlândia, com um público lindo ontem, esse teatro cheio, hoje mais cheio ainda, que a gente já está sabendo aí que já está bombando aí de ingresso. E é o projeto Coro do Rio Vermelho Visita Minas Gerais, patrocínio Master da Petrobras, Lei de Incentivo à Cultura. E estamos chegando, aí tem as oficinas, o Isaac Bernard também, que é o diretor, ele está dando as oficinas, em cada cidade vai ter uma oficina, 2 dias de oficina gratuita sobre os griots africanos, que ele tem uma pesquisa e um livro maravilhoso sobre o sotigui, o griot africano. É isso. E depois disso tudo, as oficinas, esse registro todo das oficinas vai virar um documentário também, que mais pra frente, lá pro meio do ano, todo mundo vai poder assistir no YouTube. Que lindo! Raquel, eu tenho uma forma de encerrar as minhas entrevistas. Eu tenho uma condição que o pessoal classifica como uma deficiência. Eu não gosto dessa palavra, porque deficiência significa falta de alguma coisa. Eu acho que a gente tem uma condição que a sociedade não compreende. Ela quer impor algumas coisas que não tem como. A gente é assim e tá tudo bem. E eu troco esse termo de deficiência por singularidade. Acho que todo mundo tem uma singularidade, de várias formas, tem várias singularidades. E uma das minhas singularidades é a minha singularidade física. Eu sou um gordinho que fala muito, que manca e gosta de conversar. Eu gostaria que você compartilhasse com o público uma singularidade da Raquel. Minha singularidade? Bom, acho que apaixonada pelo que eu faço, às vezes além até do limite, vou além do limite. Gosto muito de conversar também. E também tenho momentos muito tímidos, de timidez também. Pode não parecer, mas também tem. Eu acho que são 3 pontos aí interessantes, singulares. E você teve algum contato, ou tem algum contato com alguma pessoa, com alguma singularidade? Você pode compartilhar com a gente alguma deficiência? Você tem contato com alguma pessoa, uma história para compartilhar? A gente teve ontem 2 pessoas cadeirantes aqui no espetáculo, assistindo o espetáculo, assim, e é bem interessante quando a gente vê que a gente, por exemplo, tem no espetáculo, tem a intérprete de Libras todos os dias, né, aqui no espetáculo, presente. Então é interessante quando a gente vê que as pessoas estão vindo, né, e o espaço está acolhendo, o espetáculo está acolhendo todo mundo com suas singularidades e suas especificidades. Isso é muito bacana. Eu tô aqui, vou agradecer a Clarice, meu cinegrafista, tá dentro, deve estar com a mão doendo já tem um tempão, já que a gente está aqui. Eu quero agradecer muito a sua presença. Você quer compartilhar alguma coisa que eu não tenha perguntado, falar alguma curiosidade do Coro ou sua, que você queira falar com a gente, ou como é que tá? Acho que não sei se tem alguma coisa que você não tenha perguntado ainda, mas acho que é interessante a gente falar também
sobre os debates após o espetáculo, né? Que foi muito emocionante aqui, Uberlândia. Assim, a gente normalmente no debate a gente troca ideias com as pessoas que assistiram o espetáculo e a gente ouve coisas muito especiais, né? Pessoas que nunca foram ao teatro, que assistiram um espetáculo, era a primeira vez da pessoa ali em contato com teatro, com uma peça teatral, e ontem foi muito especial, foi muito emocionante o debate com as pessoas aqui em Uberlândia. A gente saiu daqui, a equipe toda muito tocada de verdade, comentando e muito emocionados. Isso é muito especial, né? Com certeza. É a transformação, é o poder de transformação da arte, né? Que a gente tanto conversou ontem depois do espetáculo com as pessoas aqui. E com certeza vocês tocaram o coração de muitas pessoas ontem, e o meu também. Agradeço muito essa oportunidade de acompanhar o trabalho de vocês. E esse foi o Simanca de hoje. Espero que vocês curtam e espero receber você em outras oportunidades. Sim, Simanca. Queremos voltar. Então, tamo junto e conto com vocês. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Simanca.